nessa aula a gente vai estudar sobre fibrilação atrial, a AFib. A fibrilação atrial ela é caracterizada por uma desorganização total da atividade elétrica atrial. E isso acaba resultando na perda de contração atrial de forma eficaz. Essa perda de contração ela resulta significativamente na diminuição do débito cardíaco devido a esse impulso atrial que vem de um lugar errado. Então, por ser uma arritmia atrial, a gente vai perceber que existe algo de errado na onda P, que é justamente a onda do traçado eletrocardiográfico que representa a contração atrial. Então, quando a gente observa o traçado, a gente vai ver que o problema está sendo na onda P. Na verdade, ela não tem uma formação adequada. O que a gente consegue perceber é que existe um tremor aonde era para ser a onda P. Então, fazendo a interpretação desse eletro e avaliando a frequência cardíaca, a gente vai ver que a frequência cardíaca da fibrilação atrial costuma ser elevada. Então, normalmente, ela é caracterizada por uma taquicardia. Então, quando a gente conta aqui a quantidade de ondas R's, a gente vê que tem 12 ondas R's. Colocando 0, que é multiplicando por 10, a gente vê que é uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Então, a fibrilação atrial, a gente vai associar ela a uma frequência cardíaca elevada, taquicardia. O ritmo dela sempre vai ser anormal, vai ser irregular, porque o espaço entre os R's são totalmente diferentes. Então, não existe um padrão de espaço. Então, tudo está irregular. Então, a primeira coisa que a gente viu, taquicardia. A segunda coisa é um ritmo irregular. Agora, quando a gente começa, de fato, a avaliar a presença das ondas, o shape das ondas, que é o formato, e a gente começa pela onda P, a gente percebe que não enxergamos ela. A gente só enxerga um tremor aonde deveria ser a onda P. Agora, o QRS está normal em todas as ondas QRS, em todos os complexos QRS, eles estão normais, e a onda T também está presente em todo o momento no formato normal. Então, aqui a gente percebe que o problema, de fato, é atrial. E a fibrilação atrial é muito caracterizada por esse tremorzinho aqui, ao invés da onda no seu formato normal. O intervalo PR a gente não consegue ver, porque se a gente não consegue ver o P adequadamente, a gente acaba não conseguindo enxergar o intervalo PR. As causas vão incluir o COPD, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Normalmente, pacientes cirúrgicos que operaram o coração têm maior predisposição a ter fibrilação atrial, hipertensão, doenças cardíacas isquêmicas, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, doenças vasculares e heart failure, que é a insuficiência cardíaca. Memorizem que é muito comum a NCLEX associar infarto agudo do miocárdio e cirurgias cardíacas com a ocorrência de fibrilação atrial, porque, de fato, são dois fatores de risco importantes. Quando a gente tem um comprometimento na contração atrial e uma diminuição do débito cardíaco, toda vez que a gente pensa em diminuição do débito cardíaco, a gente automaticamente associa a diminuição do oxigênio. Então, se eu tenho um cardíaco output reduzido, eu tenho uma entrega de fluido sanguíneo, eu tenho uma redução importante da perfusão tecidual. Então, um paciente com fibrilação atrial, ele tem um grande risco de ter uma hipoperfusão dos órgãos e dos tecidos, uma vez que esse coração ele não está contraindo da forma que ele deveria. Os sinais e sintomas podem ser assintomáticos, o paciente pode não referir nenhum sintoma em relação a essa arritmia, porém, também tem os casos que o paciente pode relatar fadiga, mal-estar, tonteira, taquicardia, palpitação ou ansiedade, que é de fato sentir que o coração está batendo mais rápido. O tratamento ele vai objetivar reduzir o heart rate do paciente, que é a frequência cardíaca, e também resetar o nódo SA, que é o nódo atrial, justamente para que não haja nenhum outro estímulo acontecendo de maneira errada. Agora, existe algo que está muito presente na NCLEX, que é o fato da fibrilação atrial causar clot. Ela pode causar coágulos nos pacientes. Por que ela pode causar coágulos? O paciente está tendo um grande problema na contração atrial. Então, o átrio ele não contrai exatamente como ele deveria e expulsa o sangue para o ventrículo adequadamente. Então, essa contração ela está errada, ela está inadequada.
Por conta dessa contração inadequada, que o coração, ele basicamente ali a parte do átrio está tremendo ao invés de contrair, isso faz com que alguns lugares do átrio fique retido o sangue ali extasiado. Então esse sangue ele não tem aquele esvaziamento por completo por ventrículo. E essas áreas que ficam porventura sangue extasiado, significa que essa região que está com sangue parado pode acabar causando coágulos. E se o paciente tem coágulo, ele tem risco de stroke, que é o AVC ou até mesmo embolia pulmonar. Mas o NCLEX se associa demais à fibrilação atrial com o risco de clot e o stroke. E por causa disso, normalmente pacientes com fibrilação atrial vão fazer uso de antiplaquetários e anticoagulantes justamente para poder prevenir o surgimento desses clots, uma vez que ele já tem essa predisposição elevada. Agora, em relação ao tratamento da fibrilação atrial, a gente vai ter duas vertentes. A primeira é um paciente que está estável, ou seja, é um paciente que não está apresentando sintomatologias importantes, não está com mal-estar, não está se sentindo tonto, com fadiga, com dor. Então, esse paciente que está estável, a gente vai agir de um modo, e o que está instável, a gente vai agir de outra maneira. O paciente estável, a gente basicamente vai ofertar O2 e o mnemônico ABCD. O A representa anticoagulantes por conta do risco de clots. O B significa beta blocker. O beta blocker vai acabar acalmando esse coração que está batendo de forma muito intensa e acelerada. O C é o calcium channel blockers, que normalmente é o diltiazem, o verapamil, que também vai acalmar esse coração. E o D é a digoxina e também pode ser a amildarona, que é um antiarrítmico. Então, paciente estável, O2 mais ABCD. Agora, se o paciente estiver instável, a gente também vai ofertar O2 e esse paciente vai precisar ser cardiovertido. Lembrando que a cardioversão é uma entrega de Joule que vai variar de 50 a 200. E lembrando, esse paciente não pode fazer cardioversão antes de fazer o eco transesofágico para ver se ele já não tem a formação de coágulo e com a cardioversão vai acabar transportando esse coágulo.